Fala, galerinha! DorfoCast na área. Chegamos aqui hoje, temos uma convidada muito especial, a nossa amiga Ana. Isso. Ana, caiu na área Hã? Caiu na área Caiu na área é o quê? Eu não sei se você vai querer que ela saiba. Eu falo o seguinte, caiu na área depende do árbitro. Depende. Muitos dão pênalti, outros não. Depende. No meu caso é Ana, né? É Ana, é Ana de Ana. Muito bem, Ana. Ana, Nossa conversa hoje é sobre futebol. vamos falar sobre futebol aqui com a Ana. Ana que se diz uma corintiana de coração, né? Entendo muito. É, brincadeira, viu, Márcio? O pai dela assistindo, de repente a gente fala um negócio desse, ele deserta a menina. Não podemos nem pensar num negócio desse. Não, Ana, se apresenta pra gente, fala seu nome completo. Certo. Fala um pouquinho sobre quem é a Ana pra gente. Tá. Bom, meu nome é Ana, tenho 20 anos, eu sou estudante de psicologia, né? Atualmente estou no meu 3º ano da faculdade já, graças a Deus. Falta mais 2 anos aí pela frente ainda. É tempo, né? Mas está passando rápido, pelo menos. Eu sempre morei em Lençóis, desde quando eu nasci, desde quando me conheço por gente, eu moro em Lençóis. Sou filha única, filha do Márcio, da Priscila. E é basicamente isso. Muito bem, Adolfo, entendeu? E você, Adolfo? Quem é você? Eu sou, como eu disse, para quem me conhece, eu sou, na verdade, se for falar o nome artístico, Samantha Raio Laser. É. Então hoje estamos aqui, eu, Rodolfo, Samantha Raio Laser e Ana. Fazendo Show. podcast. Cara, Podcast. vamos já para o que interessa, né? Vamos. Primeiro, nossa, eu respeito demais faculdade de psicologia. Você vê, principalmente... Quanta gente louca sai de lá, né? Tem gente que fala que fazer psicologia é a mesma coisa que ficar louco. Mais louco ainda, às vezes. A né? pessoa entra de boa e sai do 13 lado. de lá. E, assim, principalmente nessa época que a gente está vivendo agora, a gente sabe o quanto é necessário, né? Sim, com certeza. Tanto a psicologia em si para ajudar as pessoas, quanto ver exemplo de boas ações. E, na verdade, a gente trouxe a Ana aqui não pela psicologia, mas sim pelo exemplo de boas ações. Uau! Me senti agora privilegiada. A Ana é aquela menininha que ganha estrelinha na testa, sabe? Quando é aluninha, né? É. Aquela que nunca fica no cantinho. com o Ó, chapéuzinho pior na que eu nunca cabeça. ganhei estrelinha na testa na escola. Mas nem Nunca. na mão. Nada. Caramba, tá. Você estudou sempre em escola pública ou não? Sempre em escola pública, pelo menos quando eu era pequenininha, né? Depois eu fui para uma escola particular, mas eu fiquei 1 ano, mais ou menos. Foi muito rápido. Não cheguei a ficar muito tempo, não. Legal. Muito bem, né, Rodolfo? E então conta as suas aventuras dos últimos tempos pra gente. Bom, no ano retrasado eu fui para Amazonas, né? E recentemente agora, em janeiro mesmo, fui pela 2ª vez para o Sertão Alagoano, lá em Maceió, São José da Tapera, já ouviram falar? Não. É lá de São Maceió. José da onde? Da Tapera. Não é do lado de... Eu ia falar pra você, não é lá do lado da igrejinha, não? Não, eu acho que passa a igrejinha a 3ª entrada. Então eu acho que eu já... É bem interior, assim. Mas, enfim, são lugares bem carentes, né? Obviamente. E foi muito bacana ir para lá, porque eu estava pensando, né, refletindo esses dias aí, pensando sobre tudo, quando eu fui para lá, eu comecei a imaginar, né, que é incrível quando você vai para lugares assim, que você chega a uma realidade totalmente diferente da que a gente está acostumado a viver. E quando eu cheguei no Amazonas, eu lembro que eu chorei a tarde inteira. Eu falei assim, não é possível que eu esteja num lugar que é no mesmo país que o meu, e essa realidade tão diferente da minha. No Amazonas foi aonde? Foi lá em Lábrea. Lábrea. Porto Velho, Lábrea. É também um lugarzinho bem pequenininho, assim. E aí a gente viajou, né? Tipo, chegamos em Lábrea, passamos 4 horas percorrendo o rio, porque a gente trabalhou com comunidades indígenas e ribeirinhas. Comunidade indígena a gente passou 2 dias, a comunidade ribeirinha que foi o foco mesmo. Mas é muito diferente. Tipo assim, a realidade é gritante mesmo, de fato. E quando a gente foi ainda, o rio estava um pouco baixo, né? Então, você conseguia ver bem melhor o cenário em si, né? Então, são aquelas casinhas simples de madeira, assim, num rio, né? No meio do rio, no meio do nada. E, geralmente, eles vivem em comunidade, mais 4 casinhas, assim, e depois não tem mais nada, basicamente, né? E essa viagem sua é um projeto de quem? Como funciona? Como você entrou nesse projeto? Certo. Então, quando eu fui, eu tinha acabado de completar 18 anos, né? E eu conheci uma escola no Instagram que faz projeto social.
E eu vi, eu falei assim, vou ir. Eu não tinha ninguém para ir, mas eu falei assim, vou ir. Era uma escola de 1 mês e eu passava mais 10 dias no prático, né? Aí fiz minha inscrição, fui passando nos processos. E aí peguei e falei assim, vou ir, né? E os meus pais, eles ficaram bem temerosos, né? Porque, como eu falei, eu tinha acabado de completar 18 anos e eu ia fazer todo o trajeto, porque a escola era em Santa Catarina. Então, eu ia fazer todo esse trajeto sozinha, sem ninguém. E foi o que eu fiz. Daqui para lá. Isso, daqui para lá. Então, foi uma escola que eu descobri nas redes sociais mesmo. Até o pessoal que eu conheci, né, de São José da Tapera, que faz projeto social também, eu conheci nas redes sociais, no Instagram também. Então, são escolas que eu acompanho, vejo, né, basicamente a visão deles, assim, se eu me interesso, falo, vou me inscrever, e é onde eu vou. E esse projeto é todo voluntário? É alguma ONG que... É todo voluntário, totalmente voluntário. Ele sempre tem em janeiro e em julho, que são épocas de férias, né, pessoal da faculdade e tal. Então, eles sempre montam uma turma. Agora, por conta da pandemia, complicou um pouco, né, porque está tudo mais restrito. Mas eles estavam fazendo escolas online também, virtualmente. E ele é subsidiado por você mesmo. Você tem que pagar sua passagem, Isso, entre outras coisas. Exatamente. Eles passam um valor X para você, ó, você tem que arrecadar tanto. E aí fica pela sua responsabilidade arrecadar isso, levantar os recursos e ir, entendeu? Desde o prático até a escola, esse tempo que você vai ficar. Já a São José da Tapera que eu fui, né, eu fiquei numa base lá do pessoal que faz parte da organização. Mas é a mesma coisa. O tempo que eu vou ficar lá, eu tenho que custear em relação à alimentação, né, porque tem custo, né? E aí eu pago tudo isso, mas é tudo responsabilidade do aluno, do voluntário em si. Entendi. E, Ana, e o projeto em si, vocês vão lá para fazer qual trabalho voluntariado? Certo. A gente costuma falar que quando você vai assim, você tem que estar disposto a fazer qualquer coisa, a servir, né, a amar essas pessoas. E aí, quando eu fui para lá, a gente fez literalmente tudo, desde lavar uma louça no Igarapé com as indígenas, desde, às vezes, correr atrás para conseguir o alimento da noite do pessoal, porque a gente tinha equipe de, às vezes, 12 alunos, sendo que 10 eram homens, praticamente. Pense, a gente chegou, teve uma experiência até que, mais para frente, eu acho que vai ter oportunidade de eu contar, de fato, mas é basicamente isso. Além disso, sempre quando chegava a noite, a gente separava um tempo para fazer com eles de cantar louvores, né? Dar uma mensagem de esperança, uma mensagem que, enfim, viesse de encontro com o coração deles, né? Mas o nosso intuito geral era servir, estar disposto a fazer qualquer coisa mesmo que eles precisassem. Tá. E no caso, existe uma religião por trás também desse projeto ou não? São várias religiões, cada um dentro da sua religiosidade? Sim, certo. A maioria é evangélico mesmo, é o pessoal que eles recebem, é o público-alvo. Mas, assim, quando a gente vai para esses lugares, a gente tenta chegar não impondo nada, porque a gente entende que não é o certo, né? Você chegar no lugar e falar, você tem que fazer isso, aceitar isso e descer goela abaixo. Não é assim, né? No propósito não é esse. É apresentar, na verdade, Jesus para essas pessoas. Mas a gente não chega falando, ó, isso é errado, entendeu? Ó, você tem que fazer isso. Não, a gente prega uma mensagem, mas o nosso intuito principal é apresentar Jesus. Vamos dizer assim, então vocês plantam uma semente para que essa semente germine. Isso, Legal, exatamente. muito É exatamente muito isso. Bonito projeto. Rodolfo? Não só fazer um comentário. Tem um projeto muito bacana também, parecido com a ideia, acho que é na verdade, eu acho que é pessoal de várias universidades. Teve uma amiga minha da Unesp que pegou as férias e aí foram para algum lugar também para ajudar. Aí como assim, como são universitários, então aí já vai cada um na sua especialidade, pega realmente aquela área que mais tem necessidade, e aí, o cara faz direito, então dá uma ajuda ali, sabe? Cada um dentro da área de formação. Tem uns projetos muito bacanas nessa área que, assim, é duro porque às vezes é até pouco divulgado, né? Muito pouco divulgado. Olha, e conta então um pouquinho dessa história que você falou que teve aí, pra gente saber. Quando a gente chegou na comunidade indígena, assim, é um baque, né? Totalmente diferente, porque é um povo que tem outra cultura, enfim. A gente chegou lá, tinha vários macacos assim, né, soltos, alguns até presos. E a gente chegou lá, eles estavam todos para fora, eles olham assim meio estranhando, né, apesar que todo ano vai, então eles já têm um contato. Tanto que tem um rapaz lá, né, é o Darcy, que a gente chama ele. Ele é responsável, ele já tem um trabalho lá. Então, ele só leva a equipe, mas ele sempre conhece o pessoal. A gente nunca chega de entrão, assim, entendeu? Até porque é falta de respeito, né?
Mas a gente chegou lá, eles olharam assim, porque são sempre pessoas diferentes, né? Pessoas novas. E aí, eles, assim, são muito, não sei se eu posso usar essa palavra, mas usando com todo respeito, individualistas. Eu tenho as minhas coisas, você veio aqui porque você quis. Então, se você está aqui, você que lute para correr atrás das suas coisas, dos seus recursos. Você É fala porque já deve ser escasso para eles também, né? Exatamente, É perfeito. muito é mais isso mesmo. do senso de sobrevivência Exato. do que vamos pôr, do Sim. egoísmo. Enfim. Mas tem uma coisa boa nessa história, que é o que eu vou contar. A gente chegou, e vocês vão gostar, inclusive, vocês dois. A gente chegou lá e a gente estava com somente 2 pacotes para fazer a nossa alimentação. Era um pacote de arroz, daqueles pequenos, e tinha farinha também. Era o que a gente tinha para jantar. E, como eu falei, tinha muitos meninos e cerca de 3, 4 meninas só. E eram meninos grandes, que gostavam de Por comer. que será que ela falou isso? Eu não estou entendendo. Ah, a Meninos parte- grandes quer dizer... Tá bom. Eu parte- falo Com para você, todo respeito. escolhe melhor a pessoa que você vai trazer aqui, Rodolfo. Isso Olha, é gordofobia. Eu acho que é gordofobia também. Ah! Então, e aí a gente chegou lá, né, e tal. E a gente entrou num dilema, né? Falou assim, e aí, o que a gente vai fazer? Porque a gente tem um pacote de arroz e um pacote de farinha. Aí a líder, né, porque sempre tem uma líder pelo grupo, ela falou, a gente vai fazer isso e vai comer isso, vai dividir conforme tem. Show. Os meninos de primeiro já começaram. Ah, não, mas eu como bem, que não sei o quê. Enfim. E aí, eles gostam muito, os indígenas, os homens indígenas, eles gostam muito de futebol. Eles montam campeonatos todo ano de futebol, que eles competem entre eles, e no final sempre tem uma premiação. E eles falaram assim, vamos jogar bola. Chamou os meninos foram jogar bola. Eles Quem falaram perder assim, fica sem comida. é basicamente isso. Isso aqui era só uma piada. Não, mas tem um final bom, tem um final bom. E aí eles pegaram e falaram assim, quem ganhar tem uma premiação, né? E aí, show. Os meninos falaram, vamos. Tanto pelo esporte mesmo, criar um laço, né, como a gente tinha acabado de chegar. E aí jogaram futebol. Aí, quando terminou, eles vieram com um peixe desse tamanho. Eles falaram assim, como a gente falou, né, e a gente tem palavra, quem ganhasse ganhava um prêmio. Então, vocês ganharam e a gente vai dar esse peixe para vocês. Um peixe enorme, assim. A gente falou assim, então a gente já tinha janta. A gente fez uma peixada lá e, ficou show. E a gente não tinha nada para comer, assim, nada, entre aspas, né, não tinha uma mistura em si. Mas o que a gente ganhou deles isso, né? E os meninos ficaram muito felizes, porque a intenção foi criar um relacionamento. E eles vieram com uma bondade, assim, entendeu? Eles não precisavam dar nada. Eles não estão ali. Eu falei aquilo no começo, mas o que a gente precisa entender? Que a gente vai para esse lugar para se disponibilizar. A gente não está ali para ser servido. Então, não adianta você chegar lá e falar assim, eu gosto de comer isso. Isso aqui eu não vou comer. Não tem isso. Eu vou, mas só se tiver lasanha. Olha o Garfield aqui. Agora temos um Garfield aqui. Sim. Então, eles chegaram assim por bondade mesmo e falaram, como a gente... E foi legal, porque eles são realmente assim, se eu tenho uma palavra e eu falo isso para você, você é homem para cumprir, entendeu? Então, foi uma das experiências que a gente teve que foi muito marcante, porque, de fato... Adolfo, mas você acha que o esporte tem esse poder de unir? Eu acho que o esporte tem, acho que agora você falou uma área assim que eu acho que o esporte ele agrega demais as pessoas. Eu falo que dentro do esporte a gente consegue colocar pessoas de um nível social muito alto com pessoas de um nível social muito baixo e todos jogando com o mesmo objetivo, com as mesmas ideias. Eu acho que o esporte ele é muito agregador. Ele agrega muitas Ali pessoas. dentro o que muda é a qualidade, porque classe social, as coisas não interferem Sim, no jogo. não, né? não. E é bacana, porque pensa assim, se os meninos não curtissem jogar uma bola, se eles não, assim, nem brincar, se eles não curtissem isso, talvez a gente teria mais dificuldade para criar um relacionamento, porque foi por meio de um jogo de futebol que eles conseguiram, entendeu, criar esse laço aí. Nesse caso foi dentro de uma aldeia indígena, né? Isso. E em relação às famílias ribeirinhas, que você Certo. disse que também acompanhou, Uhum. eles têm uma facilidade maior para conseguir o alimento dentro do próprio rio ali? Ou também há essa dificuldade? Eles fazem a própria plantação ou eles saem para comprar? Fala para a gente um pouquinho sobre isso. Como é a cultura, a vivência dessas pessoas? Então, assim, depende muito da época. Por exemplo, quando o rio está muito baixo, que foi a época que a gente foi, eles têm um pouco mais de dificuldade para pescar. E essa questão de se deslocar do local onde eles moram, né, na comunidade ribeirinha, enfim, eles têm um percurso aí muito longe. Pelo menos o lugar que eu fui, demora 4 horas para você chegar até a cidade, de Lábrea. Então, dependendo da família, até consegue, mas tem outras que têm
não tem tanto recurso para ir, entendeu? Fazer todo esse percurso aí. Então, depende muito da época, mas eles ainda conseguem muito utilizar. O que eles mais utilizam mesmo é peixe, questão de fazer a pesca no rio, né? E é basicamente isso. Quando conseguem, também vão até a cidade, fazem uma compra. O que eles têm lá, basicamente, é o básico, né, de fato, o feijão, o arroz, o macarrão. Então, tanto que você vê que não tem essa diversidade mesmo, entendeu? Às vezes, se você falar uma coisa para eles, vão falar, o que é isso? Entendeu? Então, é bem limitado. E como eles são pessoas que estão longe da cidade, essa questão de percorrer até, né, demora um pouco e limita muito mais ainda, é mais difícil. Eu falo que a gente mora no interior, mas a gente não tem noção do que é o interior. Você pega o interior de São Paulo, cara, é melhor que muita capital. Tem uma prima minha que era de Bauru, e aí o marido dela tem uma empresa no Pará, Moju. Assim, ela fala que o lugar, ela gosta, sabe? Só que assim, o que a gente vê, rua, casa, 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 lá é rua, chácara, rua, fazenda. Você acaba ficando meio distante dos vizinhos. Tem a parte que tem casa também, mas é bem menor. Você vai no açougue, você compra quase tudo no açougue. E o açougue vende uns jacaré pendurados, sabe? Então, assim, o nosso interior tá bem melhor que muito interior. Tá sabe? ótimo. A gente que mora aqui não tem essa vivência, não tem essa visão do que é lá fora, às vezes acaba nem entendendo as dificuldades que tem lá. Sim, até uma comparação ainda mais, né, clara é que, por exemplo, eu tive essa questão do Amazonas, né, mas eu também fui para São José da Tapera, que é interior mesmo. Então, tanto que lá eles trabalham com povoados. E aí é aquele negócio, é bem interior, bem interior. É muito diferente daquilo que a gente está acostumado, É entendeu? uma realidade que não passa em TV, é uma realidade que poucas pessoas conhecem. Sim, até ver, sabe? Eu tenho visto alguns programas que até relatam algumas coisas, mas não em si, de fato, entende? Às vezes eles relatam aquilo que é meio não a verdade, de fato, entendeu? Eles não entram a fundo no que é, porque só aquelas pessoas que estão lá mesmo sabem o que elas passam. Sim, sim. Então, E você, no caso, foi para lá no começo deste ano. isso foi no começo desse ano e no meio do ano passado, em julho. Como que está a pandemia nesses vilarejos? Como que houve contaminados? Como que as pessoas estão sendo recebidas lá nesse momento difícil da pandemia? Então, na época que eu fui, agora, em janeiro, eles falaram assim que até teve contaminados, mas pouquíssimos, cerca de 5, por exemplo, porque lá é muito sol, né, muito calor, então às vezes isso ajuda. E apesar de tudo, pelo menos lá no começo, eles não estavam com tanto medo assim. Alguns usavam máscaras, mas era muito difícil você ver eles usando máscara. Então isso tá igual aqui. Tipo isso. Eles praticamente assim, você tinha que pedir, né? Porque como o pessoal da organização lá fazia projeto e às vezes saía em férias e voltava, né, para voltar ao trabalho com eles, falava, ó, traz máscara, por cuidado para vocês mesmo. Então você tinha que pedir, praticamente implorar. Mas eles não estavam com tanto medo assim. De uns tempos para cá, mantendo contato com o pessoal de lá, eles começaram a falar que parece que começou a aumentar um pouco os casos e o pessoal começou a ficar com medo. Ao ponto de, tipo assim, não fazer mais nada, entende? Então, eles cortaram até os trabalhos durante um tempo, porque o pessoal, de fato, estava com medo do que podia virar, né? E como é uma cidade assim muito pequena e muito, muito interior, como eu falei, às vezes não tem todo o recurso, né? Então, eles ficaram um pouco receosos, mas no começo eles não estavam tanto. Então, estava dando para seguir meio que tranquilo ainda, entende? E só para contextualizar, então, a primeira foi na Zona da Mata, na beira de um rio. A segunda foi num sertão. Isso, sertão. Seca. Seca. Eu peguei 2 períodos até. Quando eu fui em julho, no ano retrasado... Para lá você foi 2 vezes, então? eu fui 2 vezes. Para o sertão fui 2 vezes. Eu peguei um tempo onde estava tranquilo, estava tudo verde, eles estavam conseguindo... É até legal que entra no que ele falou, que eles vivem assim do que eles plantam. Então, quando está chovendo muito,
eles têm bastante colheita, e quando não está, já é um pouco difícil. Mas na época que eu fui, estava tendo bastante chuva até. Então, estava bacana, estava um tempo bem verde, assim. Mas essa última vez que eu fui, no começo do ano, estava muito seco. Muito, muito, muito seco. Acho que até comentei com você, tem uma moça que trabalhou comigo, que ela era de... Eu não vou tentar, porque eu vou errar e ela vai ficar brava, porque a gente ficava zoando ela. Mas ela fala que né, lá no sertão, aonde passa água, são 2 mundos diferentes. Onde tem água, você vê tudo verde, você vê a riqueza. Sim. E aí você vê do lado, onde não tem, que é totalmente outro cenário. Sim, é surreal, porque assim, quando eu fui para São José da Tapera, primeiro eu chego em Maceió, né, Alagoas. E aí eu vou o restante do caminho de van ou ônibus. É mais 6 horas até São José da Tapera. E você vai vendo a mudança. Você sai de um lugar onde tem praia, uma paisagem maravilhosa, e você começa... Prédios, exatamente. shopping. E você anda praticamente de van durante mais uma hora e meia, já começa aquela realidade totalmente diferente. Um sol quente, 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 lugar seco, onde não tem praticamente nada. Você fala assim, caraca, como que pode mudar tanto assim, entendeu? Tão perto, né? Exatamente, exatamente. Mas para eles, realmente, a água é vida, né? Água Isso. muda tudo. Falando em água, Eu achei que você ia falar, falando em água, eu vou beber uma aguinha. Eu juro por Deus que eu achei que você ia falar isso. Falando em água, quem quiser patrocinar a gente... O jabá? É jabá? Por que não, né? Não, acompanhando suas redes sociais, você fez uma ação Sim. para... Uma rifa, porque, assim, quando eu cheguei lá em janeiro até, eles estavam sem água. A cidade inteira ficou sem água durante 15 dias. E alguns... Água na torneira. Em tudo, em tudo. A cisterna começou a esvaziar também. E aí tem caminhão-pipa, né? O que ajuda às vezes. Caminhão-pipa é aquele que você solta com a linha. Você pega. É esse mesmo. E... Não é? Não é. Tinha 2 caminhões voando, um caiu, o outro não. Por quê? Não era pipa. Tinha... Nossa, cada piadinha assim, não. Muito Foi boa. Mal, foi mal, Ana. Muito Tinha boa. dois- É que eu não podia perder a oportunidade. Eu vou entendeu? sair Calma. daqui com isso aqui na cabeça, com essa piada na cabeça. Calma você... que tem uma melhor. Tinha 2 mercados voando, um caiu, o outro não. Por quê? Essa eu Porque era sei. supermercado. Não, eu ia falar porque era Mercado Livre. Desculpa desse momento. Gente, é muito divertido gravar com eles, é por mim, sério. Então, aí... Agora você vai falar sério. Agora eu vou falar então, sério. esquece o caminhão-pipa, pelo amor de Deus. Sem hein? caminhão Então, pipa. quando eu cheguei lá, a cidade estava já sem água, né? Eles ficaram 15 dias, basicamente, sem água. E aí tem essa dificuldade, né? Porque quando acaba a água, é assim, ou é da caixa, ou espera vir mesmo, entendeu? Tinha meninas que, às vezes, a gente ia fazer uma célula, né, um encontro com elas, as adolescentes, e aí elas faltavam, e no dia seguinte a gente encontrava elas no bairro, assim, ou no povoado. Eu falei assim, fulana, por que você não veio? Ela falou assim, não tinha água para tomar banho em casa, eu peguei e não fui. Então, essa é a realidade, entendeu? Mas, falando sobre esse projeto, é que, assim, a água lá, quando tem, é ok, mas tem alguns lugares que ela sai muito suja. É tipo barro mesmo. E aí tem um casal de missionários lá, que eles trabalham com um projeto de balde, chama projeto de balde. E aí eles têm um filtro, tipo um filtro, que ao jogar a água que está suja nesse filtro, ela automaticamente vai limpar. Então ela fica potável para beber. E aí eu sempre tento fazer alguma ação ou outra para tentar contribuir, mesmo de longe, né? Porque como eu não consigo ir sempre por conta da faculdade, trabalho, eu tento ajudar de alguma forma de longe. E aí foi na onde vem dessa necessidade, né? Eu falei assim, eu queria fazer algo antes de ir. E aí foi na onde eu movimentei a rifa. O pessoal comprava uma rifa, que valia uma cesta de chocolate, e eles estariam ajudando a comprar filtros para fazer a limpeza dessa água para famílias. E foi uma bênção, foi muito legal, porque assim, mais de 30 famílias, né, estão sendo abençoadas, eles conseguiram 30 filtros já, eles estão mandando vir mais, porque as famílias lá são muito grandes, né? Então, se você abençoa 30 famílias, você fala assim, nossa, mas 30 famílias? É muito. Mas quando você tem dimensão do tamanho da família deles, é muito mesmo. Os avós, os tios, os primos, todos É morando muita junto. criança, é muito adolescente, eles têm muitos filhos lá, então são famílias grandes mesmo, de fato. E aí foi na onde eu fiz essa ação e foi muito legal, porque muita gente abraçou a causa, né? Então... E lá para eles chegam informações tipo TV, rádio, internet... Eles têm, entendeu? Não posso falar que eles não Celular, têm. essas coisas, Eles têm.
Mas, assim, não é tão comum, lógico, conforme a gente tem, conforme a nossa realidade aqui. É muito diferente, Mas mas os eles mais têm. jovens já têm essa... Alguns têm, mas assim, os avós, que geralmente, porque lá assim, as famílias, tem muitas famílias que é constituída como a avó e a filha e Neta. a neta, né, que foi deixada de alguma forma pela mãe, pelos pais, e aí a avó pega para criar. E aí essa menina cresce, ela fala: "Mãe, ô, vó, quero ter um celular, que não sei o quê, porque todo mundo tem, tal, 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 porque é moda, né? É diferente lá você ter, então elas querem." Na adolescência ainda, né? Só que aí, como é vó, às vezes, que está cuidando, tem um pouco de, não, porque isso não é coisa que presta, isso não é coisa legal que você precisa ter, que não sei o quê. Porque se você ter, você vai andar no caminho errado, essas coisas, né? Então, algumas têm, mas outras nem tanto, não é algo tão comum. Por exemplo, quando eu fui para lá, se eu encontrei, assim, acho que eu encontrei umas 5 adolescentes, no máximo, que eu tive contato, pelo menos, que tinham acesso, entendeu? De alguma forma. Lá tem a escola, né, normal, tanto que é até difícil, porque lá também é o mesmo procedimento. Eles têm aulas remotas, né? Só que nem todo mundo consegue acessar, né? Então, Se aqui a gente já vê que Já tem também exatamente, dificuldade, né? sim. Então, às vezes, é até uma coisa que colabora para que os pais responsáveis ou os avós, né, acabam cedendo, de fato. Falar, ai, já que a escola, às vezes, está mandando atividade, né, e a gente tem dificuldade para ficar ainda até a escola buscar, então eu vou pensar no seu caso de dar alguma coisa. Mas é sempre algo assim, não é algo novo, não, entendeu? É sempre algo básico que a pessoa vá, né? E você tem contato com alguém de lá ainda? Eu tenho, eu fiz muitas amizades lá, né? Então, o pessoal da organização de lá, eu converso, tenho contato de todos eles, até os adolescentes, assim, que geralmente eles têm perfil em rede social, né? Instagram, essas coisas, eles acabam seguindo. Você vai para lá, eles se aproximam, acabam seguindo, né? Criando esse vínculo também, Ah, mas então já pede para seguir o DorfoCast, né? Eu também acho. Isso é muito importante, tá? Arroba DorfoCast no Instagram e no Facebook. A gente brinca, mas a gente sente no teu olhar, na tua fala, as dificuldades sim, que você vivenciou. É, o, o Rodolfo, a gente teve, na verdade, o Rodolfo teve a ideia de fazer esse podcast, e quando eu abracei a causa com ele, a gente pensou em abraçar vários temas, mas a princípio a gente pensava em temas mais levando mais para um lado mais cômico, uma brincadeira, mas eu acho que o assunto que você veio trazer para a gente aqui é um assunto que faz a gente repensar muito em muitas coisas que a gente já passou na vida. Eu falo pela experiência de vida que eu tenho, apesar de ser um jovem sênior, não, E mentiroso? e mentiroso também. Eu falo que a gente vê e escutar, na verdade, todo esse relato que você está fazendo para a gente nesse podcast aqui, passa um pouquinho daquilo que a gente imagina do que é o fundo do sertão nordestino, o que acontece dentro do Amazonas. Então, para a gente, assim, é legal, é muito importante esse tipo de bate-papo. Eu acho que a gente consegue abraçar um público diferente também, e a ideia é essa, é poder trazer pessoas jovens como você, pessoas que têm essa vontade de fazer algo a mais pelos seus semelhantes. Isso para a gente é muito importante. Eu acho que a gente poder passar essa mensagem adiante, né, Rodolfo, é importante demais. E quando o Rodolfo falou aí do arroba DorfoCast, tanto no Instagram como no Facebook, na verdade a gente quer crescer esse canal para poder levar essa mensagem mesmo para muitas pessoas e para os jovens pessoas que nem você, ter realmente mais esse tipo de iniciativa, abraçar mais esse tipo de causa, como o Rodolfo mesmo salientou. A gente fala de interior, quando a gente pensa em interior, a gente pensa em interior do estado de São Paulo, porque a gente vive no estado. Mas São Paulo é um estado grande, muitos vêm para cá buscando algo diferente, algo a mais na vida deles. Conheço várias pessoas que vieram do Nordeste para cá, inclusive Lençóis tem um povo nordestino muito grande, pessoas que constituíram família aqui em Lençóis. E que é um povo aguerrido, é um povo batalhador. Então, eu acho importante essa mensagem que você está trazendo, para a gente ter um pouquinho da noção do que vive o nosso país. A gente vê muitas coisas passando em canais abertos que, como você mesma disse, não transparece aquilo que realmente é.
Então, eu fico muito feliz de estar podendo estar com você hoje aqui. Parabenizo meu colega Rodolfo pelo convite, em relação à Ana, que trouxe essa mensagem tão bonita para a gente nessa tarde. Não vou falar que é uma tarde de sábado, porque falar, nossa, esses caras estão loucos, gravar na tarde de sábado. Não dá, né? Não, é o que a gente já conversou várias vezes. A ideia aqui é sempre boas histórias. Ana, para quem gostou dessa ideia e tal, conta para eles, é só diversão? Nem um pouco. E é até legal você tocar nesse assunto, Rodolfo, porque, assim, às vezes isso até por parte de quem vai mesmo, tá? Às vezes as pessoas vão ou veem na televisão e falam, deve ser tranquilo. Tira umas Entendeu? fotinhas que tá Ó, sofrendo. que foto bonita. Não, ou então, ó que foto bonita. Ela tá lá num lugar difícil, mas ó que foto bonita que ela tirou, tá de boa, nem tá passando nada. Eu falo isso por experiência própria mesmo, porque eu também já tive muito essa visão. E quando eu fui, de fato, eu vivi na pele. Eu tive muitos desafios pessoais, porque eu saí da minha casa, do meu conforto, onde eu tenho uma boa cama, eu tenho uma boa alimentação, os meus pais que estão sempre ali caso aconteça alguma coisa, para ir para lugares que têm a realidade totalmente diferente da minha. E, com certeza, isso me proporcionou um crescimento muito grande, mas eu sofri muito. Em questão de, por exemplo, chegar no sertão, meu organismo ele sentir total diferença do lugar para onde eu estou. E eu ficar extremamente mal. Eu tive até uma experiência, ao voltar para minha casa, em janeiro, né, como eu faço o trajeto de ida e volta inteiramente sozinha, na volta eu passei muito mal, e eu não tinha ninguém ali. Ou era eu. E quando a gente vai, às vezes a gente tem essa mania de romantizar, a gente fala que tem pessoas que romantizam a missão, o trabalho voluntário. E você tem que ir ou acompanhar tendo o entendimento de que, sim, você vai ter muitos desafios, as pessoas que estão lá, elas pagam o preço para estarem lá, mas que é algo que é realmente valoroso. Porque, nos últimos dias que eu estive lá, teve um dia de manhã que eu dei aula para as crianças, né? 40 crianças, porque lá tem muita criança. E aí, no encerramento, elas vieram todas, né, me abraçaram, oraram por mim, deram palavras boas, e muitas delas olhavam para mim e falavam assim, tia, mas você tem que ir embora por quê? Você não pode ficar que nem as outras tias, por quê? Por que você tem que voltar para casa? Então, eu até me emociono de falar isso, porque assim, eu vi que algo foi plantado no coração delas, entendeu? Que algo foi levado para elas. E isso faz valer a pena. Então, se eu olho para trás, independente do que eu passei ou não, eu faria tudo de novo por eles. Mas a gente paga muito preço. Você foi sozinha. Fui sozinha. Mas chegou lá, se encontrou com outras pessoas que estavam indo também. Isso. Tá. Quando eu fui passar um mês, né, depois eu fui para o Amazonas, primeiro eu passei por uma escola de um mês. Lá tinha vários alunos, tinha cerca de 30 e poucos alunos. Então, a gente criou um grupo, né, e aí, para ir para o Amazonas, a gente foi em um grupo de 15 pessoas, mais ou menos. Agora, para São José da Tapera, no sertão, eu chego sozinha, mas lá tem toda a organização, né, o pessoal que tem o trabalho voluntário, que mora lá mesmo, eles recebem a pessoa que está visitando, o voluntário, e aí eles passam esse tempo, né? Mas, geralmente, são missionários que moram lá no local mesmo, entendeu? Entendi. Então, E você ficou aonde lá? eu fiquei numa base missionária. Porque, assim, é dividido de que forma? Tem casais que largam tudo e vão para o lugar para viver lá, de fato, integralmente. E tem os solteiros também, meninas e meninos que vão para ajudar nesse projeto e eles acabam ficando. Então, os casais eles têm casas alugadas pela cidade, isso em Tapera, e o pessoal que é solteiro, eles têm uma casa onde eles alugaram para fazer essa base missionária, onde os solteiros podem ficar. Entendeu? Então, quando eu cheguei lá, eu fiquei nessa base missionária. Mas aí aluga só por conta da expedição ou é tipo uma base permanente que sempre está recebendo gente? É uma base permanente, Tá. que sempre está recebendo. A gente costuma dizer que é onde os missionários solteiros moram mesmo. Então, é onde eles ficam, é a casa deles lá. Entendi. E você ficou um mês. Quando eu fui para Santa Catarina, eu fiquei um mês. Quando eu fui para o sertão, eu fiquei 12 dias, que é o tempo máximo que eles recebem visitantes. Mas eles recebem escolas também. Então, escolas, às vezes, passam um período maior, mas visitante é, no máximo, 12 dias. Em Santa Catarina foi só o treinamento? Em Santa Catarina eu fiquei um mês e depois eu fiquei mais 10 dias no Amazonas, que foi o meu prático. Nossa, que legal. Tem vaga para velho?
Eles falam que eles são abertos para tudo. Você precisa ter mais de 18 anos só, é a única coisa que eles pedem, né? Pelo menos a escola que eu fui de celeiro. E, geralmente, é o que eles pedem porque, assim, para você fazer o trajeto, a locomoção, não é fácil, né? Você precisa de toda a autorização. Por exemplo, um adolescente, né, de 15, 16 anos vai precisar de autorização. Então, eles consideram essa facilidade na questão de você já ser maior de idade, independente, né, e tal. E aí vai. Top. Estou, assim, impressionado. Que bom. Muito bacana. Estou sem palavras. Eu tô percebendo. É que, na verdade, como eu disse, às vezes a gente não está preparado para uma história tão emocionante como essa. E ver a forma que você se dedicou a isso é muito legal, muito bacana. E fora isso, Ana, fala um pouco para a gente sobre o que você encontra lá em relação a crianças e adolescentes lá. Que a gente sabe, vamos dizer assim, que nesses lugares existe muita prostituição infantil. Tá? Então, você acompanhou, ouve isso quando você foi para lá? Você pode relatar alguma coisa nesse sentido para a gente? Quando eu fui para o Amazonas, o contato que eu tive, a experiência, assim, a visão que eu tive, e foi relatada até pela minha própria líder de equipe, que lá no Amazonas, em comunidades ribeirinhas, assim, a questão muito forte é abuso sexual. Eles têm muitos filhos. E, às vezes, é muito comum para eles, entendeu? Abusarem dos próprios filhos. Então, uma coisa que é muito forte lá é isso. E eu falo que, às vezes não, a psicologia ela me proporciona muito esse olhar de, às vezes, ver uma situação e já sentir, entendeu? Opa, aqui aconteceu alguma coisa errada. E, às vezes, em algumas situações, eu tive a oportunidade de perceber isso, que, de fato, é algo muito presente, o abuso sexual. Acho que a psicologia ajuda tanto nesse sentir, quanto também no abstrair, né? Não, nossa, está acontecendo alguma coisa pesada, eu não posso tomar isso para mim, porque senão eu não vou conseguir ajudar. Sim, porque, nossa, muito, muito legal falar sobre isso, porque, assim, uma questão forte lá é o abuso sexual, e em Itapera é a mesma coisa. Violência também tem bastante. Mas por que eu falei que é bacana falar sobre isso? Porque, quando eu fui para Itapera, uma coisa muito forte também é a questão do abuso sexual, e você percebe, de fato, às vezes as crianças manifestam assim, e elas nem percebem, porque para elas é o comum, né? Como elas vivem aquilo, estão debaixo de um teto onde aquilo é considerado normal, elas acabam falando coisas sem perceber, tanto que, quando você vai, você, às vezes, se for a primeira vez, você se assusta até com o vocabulário delas. Você fala assim, nossa, você tem 5 anos e já fala isso. Mas elas falam. Por quê? Porque, às vezes, é uma coisa que ela viu, uma coisa que ela ouviu, então ela reproduz. E eu tive a oportunidade de ver algumas coisas, e, quando eu cheguei lá, os missionários, numa janta que a gente combinou de fazer, eles falaram assim para mim, a gente está percebendo que está acontecendo essa situação aqui. Há uma situação de abuso sexual numa das nossas crianças. Tá, a gente está percebendo traços de que está acontecendo, mas o que a gente vai fazer? Se a gente confirmar de fato, o que a gente vai fazer? Porque uma coisa que eu costumo dizer é o quê? Tem muita gente que acha, para fazer trabalho voluntário, ou para você ser uma pessoa engajada em missão, você precisa abandonar tudo e ir. E nem sempre é assim. É muito importante você ter uma formação. Que nem hoje eu faço a psicologia, porque, primeiro, eu sinto que eu fui chamada para fazer isso de alguma forma, porque tem totalmente a ver com o meu, assim, com aquilo que eu gosto e amo fazer. Me proporcionou muitas coisas, muito, enfim. E, quando eu fui para lá, eu senti essa falta. Eles mesmos relatam que eles sentem falta de profissionais na área. Porque, se eles descobrem que, de fato, está ocorrendo o abuso, eles vão recorrer para quem? Porque, se eles chegar para a família e falar assim, eu sei que você está abusando sua filha, o pai vai olhar para você e falar assim, tá, como que você confirma isso? Por conta disso, disso, disso. Tá, mas você vai fazer o quê agora? Você vai me denunciar? Além disso, né? Você vai fazer o quê? Porque semana que vem você não está aqui, você volta para sua casa. Exatamente. Então, tem toda essa limitação, entendeu? Se você for agir, para onde você vai direcionar essa criança? Porque você não pode simplesmente observar o que está acontecendo. Mas está acontecendo, deixa. Não. Não. Mas você também não pode chegar para a família, falar, está acontecendo isso, eu vou fazer isso, porque aquilo que você está semeando com eles vai ser cortado ali. Sim. Porque eles não vão aceitar. São os filhos deles. Por mais que você fale, você está fazendo isso, mas é minha filha.
Você entendeu? está errado, mas ele Exato. ainda acha que pode fazer. Exatamente, porque é filho dele, entendeu? É basicamente assim essa questão. Não se mete na vida e nem na criação dos meus filhos, entendeu? Você pode vir aqui visitar, dar uma palavra de esperança e de amor, mas na minha casa você não tem essa liberdade para se intrometer. E eles vão fazer o quê? Porque assim é diferente quando eles pedem ajuda para você falar, ó, tá acontecendo isso, eu preciso de ajuda, do que você simplesmente dar uma de entrão. Não, com certeza. Entendeu? Então, é muito É, complicado. até porque quando você levanta a questão do abuso, tanto sexual como abuso físico, né, de bater na criança, abusar sexualmente, você tem que provar de alguma forma. Exatamente. Não tem como simplesmente falar assim, o fulano abusa da filha dele. Sim, Se você não tiver prova suficiente para isso, vai ser a sua palavra contra a da pessoa. exatamente. E numa dessa você pode até sofrer um processo. Sim. Mesmo você sabendo de tudo que está acontecendo, mesmo você tendo em mente o que a criança relatou para você ou o que outras pessoas possam ter relatado, você não tem provas físicas, Exato. porque quando você levanta a lebre, ele não vai mais assediar a criança, não vai mais bater na criança, Sim. e vai falar para a criança não falar nada. Ele vai coibir a criança de falar alguma coisa. E fica numa situação complicada para você levantar esse tipo de questão. E é de fato complicado, porque assim, até quando você realmente vê a situação, porque assim, teve uma experiência que quando eu fui no sertão, a gente trabalhou com povos ciganos também. E a realidade deles assim é diferente, né? Eles têm a cultura deles, o jeito deles, tanto que a gente vai lá, eles conversam a nossa língua normal mesmo, mas tem hora que eles começam a falar a língua deles. E às vezes eles estão falando coisas assim que você não sabe, entendeu? Que você está ali e não sabe. Aí o que aconteceu? Eu estava com mais uma amiga missionária minha lá, e a gente estava conversando com as mulheres, tendo um bate-papo com elas. Ah, como que vocês estão, né? Como que está a questão da água? E aí uma das mulheres estavam lá, e a filha dela, ela estava com o bebê no colo, e a filha dela se aproximou. Aí a filha dela se aproximou, eu não vi o que aconteceu. Se a menina começou a meio que mexer com o irmão de colo, eu não cheguei a ver a situação por completo. Mas eu vi que a mãe dela deu um berro, e aí todo mundo virou para trás. A hora que a gente virou para trás, ela pegou a vassoura e começou a dar na menina. E aí eu e minha amiga missionária, a gente falou assim, e agora? E aí as mulheres ciganas, elas começaram a falar, você não pode fazer isso na sua filha, você vai mandar ela para o hospital ainda. Elas mesmas se corrigindo, né? E aí ela falou assim, não, mas ela merece, porque ela tem que aprender, que não sei o quê. E a menina tem 12 anos, eu acho. E aí eu e a minha colega, a gente ficou tipo assim, se a gente falar alguma coisa, corre o risco da gente apanhar aqui. E o negócio virar um rebuliço e a gente não poder nunca mais voltar. Porque é como você falou, é você entrando na vida deles, né? E quando eu olho para essa situação, eu vejo ainda como que é um trabalho assim, de você realmente plantando algo. Porque o que aconteceu? Eles têm um trabalho fixo lá, com os ciganos, e eles ficaram cerca de um mês, mais ou menos, sem ir, porque muitos missionários voltaram para visitar a família, né? Tirar um período para depois voltar, que foi no final do ano, né? Natal, Ano Novo. E aí, quando a gente voltou, eles estavam assim, eles tinham esquecido totalmente tudo já que tinha sido passado. Tanto que eu falei assim para as crianças, vamos cantar aquela musiquinha lá que a tia fulana ensinou para vocês. E eles falavam assim, mas que musiquinha, eu nem lembro mais, faz tanto tempo. Entendeu? Então, é um trabalho assim que você tem que ir plantando, mas você tem que ter paciência, porque não é algo que vai ser enraizado do dia para a noite. É não impor a nossa cultura. Exatamente. Então, você tem trabalhar Isso. Como fala? Nessa linha aí, andar nesse fio de navalha, Sim. né? Você tem tanto que... Você tem que ter essa malemolência para você poder... Você tem tanto que tentar explicar que algumas coisas não são assim, mas você não pode interferir na cultura deles. Exato. Que foi o dilema que eu e a minha colega, a gente se encontrou ali, porque a gente falou assim, a gente vai falar o quê para ela, se é algo que ela está acostumada a viver? Porque se a gente falar, às vezes o modo como a gente fala, às vezes a gente falando até com todo o respeito do mundo, talvez ela não entenda. Porque talvez ela foi criada dessa forma. É o que eu ia falar. Você, como estudante de psicologia, tem muito mais autoridade para falar do que eu. Mas as pessoas repetem os padrões. Sim. Então, se ela viveu isso, é muito provável que ela vai passar isso para o filho dela. A psicologia tem um ponto muito importante que ela fala para você nunca julgar o outro. Você faz isso, você está errado. Não, pera lá, vamos analisar todo o contexto. Entendeu? Com certeza. Então, se ela está fazendo isso, por que ela está fazendo isso? Às vezes, que nem eu falei, foi uma realidade que ela cresceu
observando, entendeu? Para ela era o certo. Exatamente. A Então, gente até hoje escuta bastante, né? Eu apanhei do meu pai e tô aqui. então eles acabam reproduzindo para os filhos aquilo que eles tiveram contato, né? Porque para eles aquilo é correto. Então é difícil. Nessa jornada, como que passa a Ana que matava a aula para Ana? Brincadeira. Eu já falo assim, minha mãe contou alguma coisa para você. Porque eu já matei, mas fui pega no flagra ainda. Nossa, ainda por ser sortuda. Que Muito sorte. sortuda demais. Como que é essa questão, como foi essa transição para mim? Gente, eu mudei muito. Muito, porque minha mãe fala que a minha adolescência eu era muito rebelde. Porque Eu lembro dela reclamando, tô brincando. Porque eu era muito rebelde. Tudo que meus pais falavam eu queria questionar. Ah, mas você não sabe o que é melhor para mim? Ah, que não sei o quê, eu sei fazer as minhas próprias escolhas. Que eu quero crescer logo, virar independente. Quando eu cheguei nos meus 18 anos, vi que não era nada, não tinha nada a ver com aquilo que eu pensava. Mas eu vejo que eu mudei muito em questão de maturidade, né? E entender algumas coisas, entender o que de fato possui valor, entender o que de fato é precioso. Porque quando a gente chega nessa altura, assim, vocês vão poder falar melhor, né? Mas quando... Peraí. Não, mas Eu não entendi peraí. o que ela quis dizer com isso, viu? Não, mas peraí que vocês vão Eu entender. não entendi o que ela quis dizer com isso. Ela quis dizer assim, vocês são velhos. Vocês que são velhos, vocês que são velhos. Vocês estão distorcendo minhas palavras, deixa eu terminar. Eu quis dizer assim, no sentido de que, às vezes, a gente vê muitos jovens nessa minha idade que têm visões totalmente diferentes. Quando você fala assim, qual é o seu objetivo de vida? Eu quero curtir muito, fazer não sei o quê, tal. E eu já não, eu já sou uma pessoa mais tranquila. E eu senti que o que mais mudou em mim mesmo foi ter o entendimento do que, de fato, é importante. Porque, às vezes, se você senta para conversar, vou parecer uma velha falando isso, né? Mas se você senta para conversar, por exemplo, com um jovem de 18 anos, volta a dizer, e você pergunta assim para ele, qual é o seu objetivo de vida? Ah, meu objetivo de vida é conhecer tal país lá, é viajar. E isso não é errado, não, é muito maneiro, isso eu tenho desejo de conhecer alguns lugares. Mas, quando você... Tipo assim, eu penso que o que possui valor, a minha concepção do que possui valor de verdade é totalmente diferente hoje. Se eu tenho a minha família, para mim já é tudo. O fato de ir para lugares e conhecer pessoas que nem eu conheci é importante, é o que é importante e valioso de verdade. Com certeza. Então, eu vejo que o que mudou foi a minha concepção. Porque, quando eu era adolescente, eu tinha uma visão totalmente errada do que aquilo que era bacana, legal, divertido. E hoje eu vejo que isso tudo mudou na minha vida. Então... A sua primeira viagem. Porque, até então, agora você tem esse entendimento de que tem algo diferente lá fora. Sim. E eu preciso fazer alguma coisa. Sim. A sua primeira. Minha primeira viagem foi quando eu fui para uma escola em Campinas, aqui pertinho mesmo. Foi 2 semanas, se eu não me engano. E eu passei um tempo de prático num bairro lá de Campinas. E eu fiquei, eu acho que uns 5 dias lá. Mas foi uma viagem muito rápida. Foi o primeiro contato que eu tive assim, de viajar sozinha. Sozinha ainda não, porque eu fui acompanhada na época. Mas foi a minha primeira viagem. Mas eu vi que muita coisa mudou, porque quando eu fui ainda, eu tinha uma concepção muito errada do que, de fato, era a realidade. Então, é isso que é nesse ponto que eu queria chegar, entendeu? Porque, assim, hoje tudo bem, você tem uma visão do que era. Só que, assim, para pegar uma pessoa que tá aqui, de boa, eu vou... Sabe qual era a minha concepção na época? Vou ser sincera. Quando eu fui, eu falava assim, que bacana, eu tenho... Na época eu tinha 17, 16 anos, eu fui mais nova. Que legal, vou conhecer um lugar novo. Minha concepção era essa. Uhum. Vou chegar lá, vou fazer um trabalho, mas... vou brincar com as crianças lá só. Então, minha concepção era essa, entendeu? Eu não tinha outra visão a não ser essa. Mas o que era o foco, assim, na época, para mim, que eu achava uau, é que eu ia, sem os meus pais, conhecer um novo lugar. Então, o que mudou para mim foi isso. A gente passou por isso também, né? Com certeza. Isso se chama jogos regionais. Negócio de, não, eu vou ficar uma semana fora. Para mim foram muitos. Dom, vamos fazer um bate-bola com a Ana? Fazer umas perguntinhas para ela? Vamos, assim, Ana. Certo. Se você quiser responder, você responde, senão você passa. Ok. Passa ou repassa? Ok. O que você faz nas horas vagas? Eu gosto de ler,
Gosto de sair para dar uma caminhada, uma corrida, para espairecer a cabeça, deixar de ficar um pouquinho ansiosa. Gosto mais disso. Ou, às vezes, só dormir mesmo, vou ser bem sincera. Pouca. Hoje não pode falar o nome. Corta. Basicamente Parece isso. muito Big Brother no momento. Cara, eu não... Nesse Não. assunto eu não tenho nem Eu argumento. sou... Vixe, Vixe, agora- Eu sei algumas coisinhas, mas eu não... uma característica que você gosta em você. eu gosto muito de me comunicar com as pessoas. Gosto muito disso. A gente nem percebeu que você se comunica bem. Fala até mais ou menos, né? É pelo Obrigada. jeito, né? Eu devia ter Leva mandado... jeito pra falar, né? Devia ter mandado mensagem pra Ana, não pra Adolfo. Um Rodolfo. defeito. É que não ia dar pra colocar DorfoCast, né? Ia ser DorfanaCast. DorfanaCast, ia ficar legal também. Dorfana. E DorfanaCast. aí, será que vocês me verão nos próximos podcasts? Ah, com Brincadeira. certeza. Haverão mais viagens pra Com você certeza. voltar aqui e contar Bacana. pra gente. Além de tudo, você grava lá algumas coisinhas lá e depois manda pra gente Show, também. show. Vai ser muito bacana, vai ser muito importante. Um defeito, eu perguntei? Defeito? Um defeito. Perguntou. Um defeito meu é que às vezes eu sou muito detalhista. E eu considero isso defeito. Tem gente que vai olhar e falar, nossa, isso é um defeito. Ai, que... Mas eu considero um defeito porque eu me cobro demais. E às vezes excessivamente. Quando eu me cobro demais, eu acabo ficando muito mal. Porque às vezes vem sentimento de impotência, porque você não fez da forma que você deveria ter feito. Gatilhos são acionados, né? Então eu falo que ser detalhista para mim é horrível. Ah, que legal. Eu também tenho um defeito. Qual? Achar que eu tenho defeito. Eu não podia deixar de fazer a piada. Não podia. Desculpa, mas eu não podia, não aguentei. Não, Pergunta pra mim é que uma tá, qualidade. É que tá muito sério o programa e eu tô ficando meio assim constrangido. Pergunta pra mim uma qualidade. Uma Eu qualidade, sou perfeccionista. Pergunta um defeito. um defeito. Eu sou perfeccionista. Típico de entrevista, né? Dicas de entrevista de emprego, galera. Perfeito. O que você não suporta nas outras pessoas? Algo que te Egoísmo. incomoda. Egoísmo. Porque é algo que eu tive muito contato, né? Com essas viagens que eu fiz, e foi algo que até refutei muito em mim, como a gente é individualista, egoísta. Isso eu não suporto. Legal. Um medo. Medo. Apesar de saber que um dia vai acontecer, perder os meus pais. Isso não é fácil. Eu perdi minha mãe, eu sei que não. É embaçado. Não é fácil. Uma lembrança sua da infância. Como eu disse, você pode passar as perguntas, tá? Você pode falar, não, esse eu passo, repasso. Eu Não, vou repasso não repassa não. Não, Senão eu conto história da minha vida e fica até amanhã aqui. Eu vou me expor bem rapidinho, contar uma coisa muito engraçada. Pessoal, não sintam nojo, tá? Ai, eu vou tampar os ouvidos. Quando eu era pequenininha, minha mãe conta uma história de que ela estava fazendo não sei o que lá, e eu estava no quintal. Aí tinha uma lesma passando. Eu peguei aquela lesma Tá bom, e eu tá quase... bom, tá bom, tá. Eu quase, assim, por um triz, eu quase coloquei na boca. Minha mãe veio correndo e deu um tapa, assim. Quase. Eu falei Você assim, ó. acredita no quase? Eu acho que ela comeu a lesma, velho. Ela não Eu- quer contar pra gente. Eu acho que ela assistiu o Rei Leão, virou pra mãe dela e falou: viscoso, porém gostoso. Pô, essas coisas eu não gosto nem de ouvir, gente. Não, mas Ai, eu meu Deus do afirmo, céu. eu não comi a lesma. Tá, uma mania que você tem. Uma mania? Às vezes eu me expresso muito em questão de ficar, que não sei o quê, mexer na mão, tal. Às vezes eu tenho essa mania. Isso porque você não é italiana, né? Porque italiano que fala com as mãos não sei como, Então, né? às vezes eu falo. Tem hora que eu consigo me conter, mas tem hora que eu fico me gesticulando muito. Bom, essa é uma perguntinha tão fácil. Essa eu tenho certeza que você vai passar. Uma viagem inesquecível. Difícil falar. Eu acho que eu não consigo colocar uma viagem, porque todas me trouxeram alguma coisa. Então, acho que eu não consigo falar, essa foi melhor que essa. Aqui tem duas perguntas que eu não vou fazer pra ela. Um homem bonito e uma mulher bonita. Ó, só não fala eu porque minha esposa é ciumenta. Vixe, a mim então nem se fala. O distanciamento social também é grande, você já viu. Mas um homem que você acha bonito, um ator, Ai, uma atriz. como que é o- Um ator e uma atriz, pode ser os Eu acho que vocês vão saber, com certeza, porque toda mulher acha ele lindo. Eu? Ah, não. dois. Chapolin Colorado. Ah, como que é o nome daquele rapaz que esses dias até saiu nas manchetes, que ele construiu lá? Rodrigo Hilbert. Esse mesmo. É o que eu Rodrigo. acho lindo. É que, também. na verdade, Ele o sabe Rodrigo fazer Hilbert, tudo. Ele é um cara bonito, cozinha bem, Exato. construiu uma capela pra casar com a Fernanda. Cara, até eu queria um homem desse pra mim. Tá Gente, vendo? você imaginou um homem bonito daquele jeito, que sabe cozinhar, você não precisa cozinhar. Além de tudo, ele construiu uma capela pra casar. Fui muito coerente na minha resposta, tá vendo? Até muito, os homens concordam. E uma mulher bonita. Uma mulher bonita? A esposa dele, a Fernanda. Olha, Bonita e de sorte. deixa eu pensar.
Eu acho muito bonita aquela mulher que, eu não sei se ela apresenta ainda, porque eu sou péssima com essa questão de programa. O jornal, acho que o nome dela é Jade, a Morena? Não lembro se é Jade. Maju. É Maju, Jade. De onde que eu tirei Jade? Tá vendo? Sou péssima com o nome. É Maju, acho ela muito bonita, acho a beleza dela exótica. Eu acho uma bonita também. Por que a gente falou mais de homem do que de mulher? Olha, Fica aí o questionamento. Não me comprometa. É por causa das esposas. Um livro que não pode faltar na cabeceira da sua cama. Nossa. São tantos, dá vontade de ler, né? Ó, vou falar um livro pequeno, curto, que eu gosto muito, que eu acho ele muito verdadeiro. É o Verdadeiro Evangelho. Sempre que eu leio ele, eu levo um tapa na cara. Gosto muito dele. Legal. Um livro curto, a Bíblia. A Barça. A Bíblia também, mas se eu falasse isso, ia ser muito... né? Não, tá certo. Uma canção que você gosta. Pode ser um louvor. Nossa, difícil demais, gente. Porque Mas uma que você escuta e fala assim... Ai, que delícia. Ai, alegrou meu dia. Mudou meu dia hoje escutar essa canção. Caraca. Tem uma música... Porque, assim, gente, eu sou péssima, de fato, com esse negócio de música, tá? Fala bem, é péssimo. Não. Eu sou péssima com isso, porque, primeiro, eu não sou, às vezes, de ficar ouvindo com muita frequência a mesma música, mas, assim, uma música que lançou esses tempinhos atrás, que eu acho ela muito legal e rica em questão de palavra, é do João Figueiredo, de 1 até 3. Acho muito legal. Muito bacana. É uma música que eu estou gostando de ouvir. Tá. Resume pra gente a Ana em 10 segundos. Quem é a Ana? Nossa, essa pergunta é tão difícil. Em 10 Mas, segundos, ainda em por cima. 10 Te deu um segundos. tempo assim muito grande. Resumir a Ana em 10 segundos. Essa pergunta é tão difícil. Então, eu vejo assim, a Ana, para mim, hoje, é filha de Deus, é uma pessoa amada, uma pessoa que é, de fato, especial, e uma menina que carrega muitas histórias. Tem uma jornada, assim, apesar de pouco tempo, né, 20 anos aí, tem uma jornada assim de muitas aventuras, mas que nunca se sacia, sempre quer mais. Então, acho que a Ana é isso. Mas, primeiramente, eu me sinto filha. Então, acho que é isso. Ai, que bacana. Cara, uma pergunta que eu não consigo responder Quem é você? é... Isso é o Quem é você, Rodolfo? Rodolfo Souza, Eu sério. sou o Rodolfo Souza. Ana, a gente fica muito feliz de ter recebido você aqui hoje. Fico. Essa é a Ana Laura Coutinho Cavalheiro. Foi um prazer incrível estar te recebendo aqui, ouvindo um pouco das suas histórias. Infelizmente, a gente também não pode estender muito, porque a gente tem outras histórias que a gente quer que você volte para contar para a gente aqui. Rodolfo, quer falar alguma coisa? Não, se quiser... Não, mas vai estar falando. Ou você Como fala assim? ou você não fala. Então, sim, Sim, deixa suas redes sociais, Ana, para o pessoal que quer conhecer você. o trabalho. Certo. Ou, não sei se você não quer divulgar. Não, eu divulgo. Eu só tenho uma rede social, gente, que é o Instagram, que é onde o pessoal está mais em alta, né? É Ana Cout. Ana, com 2 A, C-O-U-T. Ana Cout. É a única rede social que eu tenho. O nosso é @DorfoCast. Isso aí. Também tem histórias muito bacanas nesse Dorfcast. E eu queria só falar uma coisinha antes de encerrar. Prometo, gente, que eu estou parando. Eles vão se arrepender de ter me chamado daqui a pouco. Mas, enfim, queria agradecer, na verdade, vocês pelo convite. Eu me senti muito privilegiada, porque na hora eu falei assim, caraca, que história que eu vou contar, né? E me proporcionou uma reflexão mesmo, as coisas que eu já vivi, as coisas que eu já, enfim, tive contato. Então, eu queria agradecer realmente, de fato, o convite. Foi muito bacana essa troca. E é isso, estou à disposição, se precisarem. Porra, eu veio ela falou assim, ai, que história que eu vou contar. Ele contou um monte aqui. Ah, para. Você tem mais história que os 52 anos do Adolfo. Ô, louca. Quanto? 52. Não, filho, você está equivocado. Você assistiu? Eu sou um jovem sênior, velho. Você assistiu o último vídeo que eu postei no Instagram? Eu editei a parte que você fala a sua idade e coloquei 52. Não, eu costumo não assistir o que eu faço. Gente, esse foi o Rodolfo Cast com a nossa querida amiga Ana. Rodolfo, fala um tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. De novo, segue a Ana, segue o @DorfoCast, tanto no Instagram quanto no Facebook. O nosso canal no YouTube, tem um link na bio do Instagram. Você pode se inscrever lá, que sempre que tiver vídeo novo, vocês vão receber a notificação. Para isso, tem que ativar o sininho. Blim, 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 sininho ativado.
o blogueirinho falando, dá like, compartilha. Ué, dá like, compartilha. E é isso aí. De novo. Importante também. Cara, não vou mandar você falar mais tchau, não, velho. Você falar mais do que você falou o programa inteiro, você tá falando no seu tchau. É que essa parte aqui tá ensaiada. Tá. Pessoal, o programa é isso aqui. A nossa proposta é contar sempre boas histórias. Então, se você sabe de alguém que tem boas histórias, marca aqui nos comentários ou lá no Instagram. Marca o @ da pessoa lá que a gente vai convidar ela para uma conversa e vai ter esse papo aqui. E vai conversar com ela. A gente dá medo, Ana? Pouquinho só, bem pouquinho. Bem Não, pouquinho. não pode, o pessoal não vem. Não, mas é um medo que vai ser gostoso de você superar. Rodolfo, fala um tchau. Tchau. Ana, fala um tchau. Tchau. Gente, esse foi o Rodolfo Cast. Tchau, tamo junto.